Oiê! Hoje, 13 de maio de 2020, vamos refletir sobre o 13 de maio de 1888, dia em que ocorreu por meio da Lei Áurea a abolição da escravatura no Brasil. O objetivo dessa lei era pôr fim à exploração do trabalho, essa forma desumana com a escravização de negros africanos. Muito para além de comemorar, essa é uma data de reflexão, de celebração, porque é um fato histórico muito importante do nosso país, que foi consolidado quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo, legitimando a abolição da escravidão no Brasil. Eu falo consolidou porque esse foi um fato que se iniciou muitos e muitos anos antes. Foi um processo histórico que foi iniciado muitos e muitos anos antes e teve a contribuição de vários outros brasileiros, inclusive Luiz Gama, que ficou conhecido como o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor, eu trouxe algumas questões que eu vou pontuando e considerando para vocês. O que é a escravidão? O que significa essa palavra? O que foi a escravidão no Brasil? A escravidão é uma forma de trabalho em que a pessoa é propriedade da outra. Ela podia ser vendida, doada, emprestada, alugada, hipotecada. Legalmente, perante a lei, o escravo não tinha nenhum direito. Ele não podia possuir bens, nem fazer doações, não podia abrir processos na justiça. A única coisa que o escravo podia era trabalhar, ser punido e castigado. De onde os escravos vieram? Eles vieram do continente africano, de várias regiões do continente africano, como por exemplo, países como por exemplo Moçambique, o Congo, Angola, Nigéria, dentre vários outros. Eles, no seu país, foram capturados. Eles eram capturados na terra onde viviam e trazidos à força para o Brasil. Como os escravos eram tratados no Brasil? Os escravos eram tratados da pior maneira possível. Trabalhavam sem parar, de sol a sol, recebiam alimentação precária, péssima, e suas roupas eram simplesmente trapos. Como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea? A maioria dos escravos, após a Lei Áurea, não conseguiu se integrar na sociedade, porque com o fim do regime escravocrata, o regime de trabalho era assalariado. Então a maioria não conseguiu emprego, alguns continuaram vivendo em situação de escravidão e outros foram vagar pelas cidades, porque eles não tinham emprego, não tinham casa, não tinham dinheiro. Foi uma situação que se perpetuou por um longo tempo. Assim, os ex-escravos levaram muitos anos para conseguir consolidar essa liberdade, tendo uma vida social ativa. Depois de libertos, eles demoraram muito para terem seus direitos reconhecidos. E até hoje, é preciso no nosso país que haja leis que garantam os nossos direitos de cidadãos brasileiros, direitos na sociedade, como as ações afirmativas que foram criadas recentemente no nosso país. Para finalizar a nossa reflexão, eu quero te mostrar esse número enorme aqui. É a quantidade de pessoas no Brasil, é o número da população atual do Brasil. Mais de 211 milhões. Muita gente no nosso país, né? Em 2017, o IBGE fez uma pesquisa. Claro que nessa ocasião, esse número de mais de 211 milhões era um número menor. Mas mesmo assim, era muita gente no nosso país. O IBGE quis saber qual era a cor ou raça da população no Brasil. Esse foi o resultado da pesquisa na época. Nesse tipo de pesquisa, há uma autodeclaração da pessoa. Ela qualifica a si mesma quanto à sua cor ou raça. Então, para a gente fechar com chave de ouro essa aula de hoje, eu quero fazer um desafio para você. Faça de conta que eu estou aí pertinho de você e você vai me responder bem alto. Não vale perguntar para a mamãe, não vale pedir ajuda para ninguém. Enche o coraçãozinho de amor e responde bem forte. Qual é a sua cor ou raça?